estreou na Netflix um filme tailandês chamado Fome de Sucesso, de um diretor chamado Sitiziri Mongoziri, e que, até certo ponto, o filme remete um pouco a filmes como Whiplash, do Damien Chazelle, em que você tem um novato e uma profissão que não é uma profissão muito comum, vamos dizer assim, né? Não é um advogado, não é um médico, não é um engenheiro, e é num mundo muito particular, e esse novato tem que lidar com um tutor, um mestre, um líder que é talentoso, reconhecido, mas extremamente abusivo. Mas eu disse que lembra até certo ponto, porque as distinções entre os dois filmes, eu acho que depõem muito a favor do Fome de Sucesso. Eu digo isso gostando do Whiplash, mas ver filmes com a mesma dinâmica, com a mesma estrutura, com o mesmo roteiro, as mesmas reviravoltas, os mesmos arcos, não é tão interessante. E o Fome de Sucesso, ele estabelece um lugar próprio dentro dessa trajetória. O filme é estrelado por uma atriz chamada Chutimon Chongarasokiri, acho que é isso, acho que falei mais ou menos certo o nome, e ela vive uma mulher humilde que trabalha no restaurante da família, num bairro mais humilde, com clientela mais humilde, e certo dia um cara que trabalha com esse chefe, que é um chefe famoso, vivido por um ator, vou tentar falar o nome, Nopachai Shyamalan, convida ela para fazer um teste para trabalhar com ele, e ela passa, e isso começa a despertar nela a ambição, que é uma ambição que até então talvez ela não compreendesse tão bem, que é de se destacar, de ser mais do que ela era até aquele momento. E como eu falei, esse chefe logo se revela um cara extremamente abusivo. É interessante, para começo de conversa, como visualmente as estratégias elas diferenciam, contrastam bem os dois personagens, o chefe e a aprendiz, a novata. Né? A cozinha, não só a cozinha, mas o apartamento dele é um lugar estéril, cinzento, sem personalidade, ascético, o que não é particularmente original, mas funciona, assim como a cozinha dele, que é uma coisa também, que obviamente, né, tem que ser limpa e tal, mas destituída de qualquer traço de vitalidade, de vida, de amor pela cozinha, de novo, pela culinária, de novo, é só metal, cinza e nada que torne aquilo vivo, o que contrasta com o restaurante dela, que tem cores mais quentes, que tem o próprio som ambiente, né, o desenho de som separa muito bem o isolamento, a solidão dele com o fato de que ela, né, convive, né, com a comunidade. Isso é interessante. Assim como é interessante a maneira como a câmera se torna nervosa nos momentos em que ele está presente, em que ela está tentando cozinhar para mostrar para ele o que ela sabe, e é uma câmera inquieta e que leva o espectador a sentir o nervosismo que ela sente. Agora, uma das coisas interessantes é a maneira como o filme contrapõe a necessidade de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Como os humildes, as pessoas mais comuns, nós, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, encaram a comida em si. Né? Claro, a gente aprecia o sabor, a gente aprecia a boa culinária, mas a comida, de modo geral, não é um motivo de ostentação, que é como o filme retrata a maneira como os ricos, que são os que podem pagar, a elite econômica, que pode pagar pelo trabalho do chefe, encara. Elas não convidam para ele cozinhar em festas, em eventos, pelo sabor da comida. É porque ele é o chefe, é porque ele é famoso, é porque ele está no Instagram e recebe 1 milhão de curtidas e todo mundo quer tirar foto com ele e leva um mês para poder, ou 2, 3 meses para conseguir fazer uma reserva com ele, e eles estão interessados nisso, não é no que ele produz. E ele se contenta com isso, porque vindo de uma infância humilde, para ele, o fato deles quererem ele, ou a comida dele, para ele tanto faz, até melhor que eles queiram a ele. E essa é outra diferença, porque ela demonstra um prazer de cozinhar que ele há muito tempo, se é que já teve um dia, perdeu. E é curioso porque quando a gente vê os momentos em que ele cozinha para essa elite econômica, a gente vê essas pessoas comendo, o Mongoziri, né, o diretor, ele praticamente filma essas cenas de uma maneira repugnante, com eles comendo e o som, o desenho de som, salientando os ruídos,
e escorrendo molho, e tem um momento que é uma festa fantasia, que vira quase que um bacanal, uma orgia saída de Calígula. E ele demonstra ali um mundo decadente, moralmente decadente, que contrasta quando as pessoas mais humildes estão comendo, que a gente vê, né, é o prazer, estão matando a fome. Esse contraste é um tema central do filme. E obviamente é um filme que, mais uma vez, ele se encaixa em uma série de outros filmes que vêm sendo produzidos nos últimos anos. Eu escrevi um pouco sobre isso quando eu falei, agora eu não lembro se foi quando eu falei sobre o Glass Onion ou quando eu falei sobre o Menu. Enfim, numa dessas duas críticas, eu vou linkar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Essa tendência do cinema dos últimos anos, assim como o Triângulo da Tristeza, de encarar as elites econômicas de uma maneira crítica. Aqui não chega ao ponto, como a gente viu nesses outros filmes que eu mencionei, da destruição, né, da gente ver essa elite sendo punida. Não, mas é retratada de uma maneira repugnante. E o arco dramático dela gira em torno disso, né, dela descobrir a possibilidade daquele mundo, de um sucesso naquele mundo, mas ao mesmo tempo ela se manter fiel a si mesma. É interessante que logo no primeiro momento que ela vai até a fazer o teste para trabalhar para o chefe, ressalta-se bastante o fato dela tirar a roupa dela, né, com a roupa, inclusive até com cores quentes e com personalidade, e substituir pelo avental. É como se ela tivesse de cara já se despindo, disposta a se despedir de quem ela era, para ser mais uma naquele meio. Então, é um filme que faz muito bem esse contraste. Não chega a ser um estudo de personagem, porque, embora tenha elementos de estudo de personagem, porque ele tem uma trama e um arco, que é um arco em que até reviravoltas são mais importantes, digamos assim, do que os personagens e a dinâmica dos personagens. Mas essa dinâmica funciona muito bem. Eu acho que o filme até, obviamente sem spoiler, mas assim, no desfecho ele se torna... Ele não confia no subtexto. Que ele vinha criando, até com habilidade até então. E aí ele já parte para o texto absoluto. É meio que ressaltando para o espectador a mensagem que ele quis estabelecer, passar durante as 2 horas anteriores. Mas ainda assim é um filme que eu gostei bastante, até pela maneira, como eu falei, como visualmente a estratégia é interessante. Ou quando, por exemplo, um dos momentos em que ele vai cozinhar para a elite econômica, para uma festa de políticos e empresários, e aí um prato que ele faz com um molho específico, e depois a gente vê o avental dele manchado e parece que é quase como se ele tivesse manchado de sangue, né? E que aí tem várias interpretações, é quase como se ele extraísse de si mesmo tudo para oferecer a eles, ou como ele se corrompesse, ou como se ele se manchasse de sangue ao se deixar servir, se deixar usar por aquela elite. É muito interessante, é um filme que ele oferece uma série de discussões que são discussões potencialmente muito ricas. E tem um elenco que é um elenco muito bom, né? Como eu falei, o cara que faz o chefe, Nopachai Shyamalan, acho que é o nome dele, a frieza, o distanciamento, a incapacidade de demonstrar qualquer prazer pela cozinha, né? Ao mesmo tempo em que ele demonstra uma ética profissional que é, obviamente, inquestionável, na maneira como ele prepara os eventos, como ele se preocupa com as alergias possíveis dos clientes. Então ele não é um cara unidimensional, né, que é só o frio, cruel, distante, né, o antagonista. E, ao mesmo tempo, a protagonista, que é vivida pela Chutimon Chongcharosokin, eu acho, ela atravessa esse arco de sou quem sou, vou me despir de quem sou, né? Ela tira até uma correntinha que ela tem no tornozelo quando ela vai cozinhar pela primeira vez para o chefe, perceber o horror daquilo e, de certa maneira, se ela vai conseguir ou não, porque essa é uma das questões do filme, se ela vai conseguir ou não recuperar quem ela era, ou vai ter interesse em recuperar quem ela era, ela faz ela vive esse arco muito bem. Eu gostei bastante desse filme que está disponível na Netflix, chamado Fome de Sucesso. E reclamaram que eu não estava falando isso no final do vídeo, então, por favor, um grande abraço e bons filmes.